Hoje conversando com você sobre redes sociais, o comportamento individual e social pós-redes sociais. Como é que você está nessa história toda? Você participa de quantas redes sociais? Você passa o seu dia pendurada no smartphone ou você sabe separar tempo para olhar, para consultar, para postar? Como é que é? O que a sua vida se tornou após as redes sociais? Porque muda, né? Muda literalmente, vocês já disseram aqui, a vida das pessoas muda. Fico pensando quando a gente, já faz algum tempo, mas a gente tinha que mandar uma carta, mandar uma mensagem, né? Você ia, não sei quantos dias, no correio. E quando chegava em 3 dias, a gente ficava feliz. Puxa vida, foi rápido. Hoje, se não for no correio aqui, se chegasse, né? Mandou nem entrar nesse lado, eu estou entrando no lado que levava 3 dias, a gente já ficava feliz, né? Porque era um tempo assim. Hoje, no próximo minuto, isso já está lá do outro lado do mundo, a informação já chega. Imediato, você né? fala, Imediato. É um negócio maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Mas e aí, impacto para as instituições? Qual o diferencial das redes sociais, todas que estão aí? A gente nem precisa entrar no mérito de uma ou de outra, né? Mas nesse geral mesmo, para as empresas, qual o tipo de proveito ou não? Eu acho que as empresas no Brasil ainda estão caminhando, né, para esse trabalho em redes sociais. Muitas das vezes parecem não compreender o que é uma rede social, né? Elas querem ter um perfil da empresa, elas querem ter uma página da empresa, mas não percebem que aquele lugar é feito de relações. É a tal da rede social. Ou seja, eles querem ficar o tempo inteiro só postando compre isso, veja aquilo, mas quando o consumidor vai lá e faz uma reclamação ou tenta a interação, ou ele apaga, ou ele bloqueia, e aí você cria o quê? Você cria uma antipatia pela marca, porque aquele lugar é um lugar de interação, é um lugar de conversa, né? As empresas que têm os maiores sucessos, né, nas redes sociais no Brasil são as empresas que realmente criam essa relação próxima com o consumidor, né? Existem algumas, né, que fazem isso e sempre se perguntam assim, mas não é uma ótima empresa. Não é uma boa empresa, mas o relacionamento do consumidor com essas empresas muda a partir do momento que ele se sente um indivíduo falando com a empresa. Fortalece aquela marca. Fortalece, né, a marca. Fortalece não a é marca. que você vai continuar comprando, não é uma fidelidade à marca. Mas assim, você fala assim, mas como é que é o atendimento de determinada empresa? Eu ligo para o saco, é uma porcaria. Mas olha, entra no Twitter, entra no Facebook, eles são ótimos. Né? É mais um formato de comunicação, na verdade. E acho que sim, tem várias questões aí que também está relacionada ao treinamento da pessoa que está ali do outro lado. Assim, a gente sabe que a maior parte das pessoas que trabalham com saque, com o telemarketing, elas têm um treinamento muito mais de funil, né? Elas seguem uma padronização e tal. As pessoas que trabalham por redes sociais são pessoas especialistas são naquilo. mais amplas, né? São mais pessoas abertas. que estão mais abertas. Elas realmente elas trabalham naquilo de forma a saber que precisa criar o laço e que precisa resolver para aquele problema ser resolvido. E uma das questões que atrapalha o trabalho dessas pessoas é realmente as empresas acima não estarem abertas a isso. Ou seja, tudo que você vai postar na rede social tem que passar pela nossa direção. Só que eu, como rede social, eu consumidora ou outro consumidor, a gente posta às 3 da manhã a reclamação e às 8 da manhã a gente quer a resposta quando a gente acordar. Só que a direção nunca chegou, a direção não leu, mas o cara da rede social já leu. Aí ele manda uma mensagem para você assim, vamos verificar, não sei o quê. Você sabe que ele poderia ter verificado antes, mas ele tem que pedir autorização, ele tem que pedir isso e aquilo. Então, é o problema da velocidade. Tem que ter uma mentalidade diferenciada aí com relação às empresas e às redes sociais, para que essas pessoas, esses analistas de redes sociais, possam trabalhar uma determinada liberdade para que haja esse retorno com relação ao consumidor. E outra coisa, quer dizer, falando um pouco mais de forma ampla, eu acho que hoje é impossível uma empresa, por menor que ela seja, entendeu? Seja uma padaria de um bairro afastado, ela deveria experimentar essa comunicação. Primeiro porque ela é muito barata, né? Ela é muito simples e ela talvez tenha um certo efeito. Claro que você tem que saber trabalhar com ela, não é abrir simplesmente uma página no Facebook que isso vai dar resultado. Não, é um trabalho muito mais pesado, como a Érica falou, é um trabalho de
planejamento. Como tem o planejamento de comunicação, numa propaganda na televisão, você também tem que fazer um planejamento comunicativo para as redes sociais. Mas como a gente está falando aqui, como é uma coisa muito nova, né, a gente tem que aprender a fazer isso. Os primeiros profissionais estão se formando agora. E como ela muda muito constantemente, a gente pode ter uma rede hoje com sucesso e daqui a 2 anos ela não existe mais, nós temos que estar preparados para essas mudanças e para sabermos atuar sobre o que está acontecendo. Agora, é um modelo de comunicação indispensável para qualquer instituição, qualquer. Porque mesmo para as empresas, ela vai requerer essa questão da agilidade, né? A velocidade na resposta. Tem que haver uma dedicação. Isso faz parte do perfil mesmo, né? É uma das mudanças que a gente diz que vem para a sociedade, essa necessidade de resposta mais imediata e que mesmo quando as empresas utilizam redes sociais, elas precisam estar atentas a isso. Tem que estar atenta. E um fator de exposição enorme, de fixação da marca, para o bem ou para o mal, né? Pro bem ou pro mal. A mesma coisa que acontece em relação às pessoas. Eu queria ouvir de vocês também a questão de confiabilidade das redes sociais. Como é que é confiabilidade? Porque a gente pode acreditar em tudo que aparece nas redes sociais? Claro que não. Que tipos de cuidados deve-se ter com relação a isso, né? Porque desse tipo de instrumento que a gente está falando, também tem aquela mesma coisa. Quando você joga ou fala uma mentira sobre alguém, quando você faz uma calúnia sobre alguém, isso pode se espalhar numa velocidade enorme. Então, como é que é a confiabilidade? Eu posso dizer, primeira coisa que eu acho que as pessoas deveriam filtrar é quem você vai colocar na sua rede, não é verdade? Porque a gente faz hoje amigos virtuais. Não há uma necessidade de você ter um contato físico real para você ter um amigo na internet, não é mesmo? Então, de que maneira você conhece essas pessoas? Mas, por outro lado, essa pessoa virtual ela pode ser até mais confiável de uma pessoa que você tenha na rede. De qualquer maneira, eu acho que você tem que selecionar as pessoas. E, claro, a rede social, como é uma coisa exposta, aberta, ela é mais aberta, mais ampla do que uma conversa privada particular. Porque às vezes uma conversa privada particular é só entre as duas pessoas. Se aquilo cai na rede, qualquer tipo de informação, ela pode ser perniciosa para essa pessoa. Então você tem que tomar mais cuidado ainda do que você está falando. Esse é um elemento fundamental. Você não pode depositar ali qualquer tipo de informação, né? Aquilo que seja antiético ou inadequado para a sociedade, ou até mesmo para aquele grupo. Se formam grupos específicos que discutem determinadas coisas. Aí tudo bem, a pessoa não é obrigada a entrar naquele grupo fechado. Agora, quando você tem uma ampla relação na internet, é como na rua. Você tem que tomar cuidado como você fala, como você se expõe às pessoas. Porque você está se expondo a um determinado risco, inclusive jurídico. Você pode ser processado hoje. Há uma nova lei no Brasil que julga esse tipo de situação. Se você praticar calúnia, mentir sobre uma pessoa e aquilo ficar registrado, e aquilo fica registrado, né? É pior porque eu falo para ela uma calúnia, eu e ela, fica a minha palavra contra dela. Agora, na rede social, se isso aconteceu, ela está distribuída para todo mundo, a prova está ali. E foi uma calúnia. Por que não foi? Não é mesmo? Então, muito cuidado na seleção das pessoas e muito cuidado no que você fala. E hoje, legalmente, esse tipo de instrumento, isso já vale como prova legal, né? Os e-mails, mensagens escritas, elas têm valor legal e vão ser utilizadas. E é sempre possível se descobrir quem foi que postou, de onde veio aquela mensagem? Por questões técnicas, né, tecnológicas, é possível pelo IP, né, que é o endereço de onde saiu aquela mensagem e tudo. Existem alguns hackeadores que fazem isso facilmente. Né? Uma pesquisa no Google, como descobrir o IP, você consegue, isso é possível. Né? Se você foi, por exemplo, numa lan house, né, eles têm os cadastros das pessoas, enfim, tem como você saber por câmera, ou seja, nós estamos hoje vivendo numa sociedade altamente vigiada. Né? Em qualquer lugar você tem câmeras, em qualquer lugar tem alguém te gravando no ônibus, no metrô, na rua, né? Dentro de uma sala de aula, a gente que trabalha com a área de educação também, na sala de aula, nas festas, ou seja, nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro. Né? Então, se antes, né, alguns anos atrás, esse olhar, né, era das televisões com os paparazzi em cima das celebridades, hoje qualquer um pode estar na frente de uma lente, tendo o seu comportamento registrado e caindo na rede. Né? E aí pode ser para denegrir a imagem da pessoa, como a gente vê isso todos os dias,
como pode virar aqueles grandes virais em que a pessoa fica famosa. Teve há pouco tempo 2 rapazinhos cantando. Enfim, volta e meia tem alguém que vira a gente fala que é a celebridade do momento, né? A celebridade instantânea. Os 2 minutos de fama, a celebridade né? da semana. 15 mil compartilhamentos, 20 mil compartilhamentos, 1 milhão de visualizações do vídeo no YouTube. Ou seja, e a pessoa não sabia, de repente ela se deparou com aquela situação. Como pode acontecer ao contrário, né? A pessoa recebeu um processo porque colocou uma bobagem e achou, às vezes, no pensamento dela, aquilo não iria denegrir a imagem, ou iria chocar, ou seria antiético. Ela faz porque ela tem aquele comportamento social. Só que sem as câmeras, sem as gravações e sem as redes, aquilo ficava limitado a um território. E é uma outra questão que tem que ser discutida, e é uma coisa mais psicológica. Talvez hoje é uma percepção que alguns psicólogos fazem de que você estando por trás da rede, entre aspas, né, você está ali, entre aspas, escondido, você poderia falar mais do que fala pessoalmente. Não. A sensação de a que ninguém está te vendo. A sensação dessa diferença, a tela, o computador, filtraria, não. Ela não filtra, não. Ela é uma exposição e pior, porque ela distribui aquela informação para uma quantidade maior de pessoas. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência. Elas devem ser o que elas são no seu dia a dia. Pois é, né, Guilherme? Porque é assim, na verdade, se você não está... É muito mais fácil você escrever para alguém uma coisa do que você dizer. Sem dúvida. Né? Então, quando você está ali, você pode considerar que está protegido, que você pode falar o que quiser. Você, do ponto de vista psicológico, pode ser até encorajado exatamente porque não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te criticando do outro lado, não vai interromper o que você está dizendo, e você posta. Só que isso é o que você está colocando, é uma exposição. São muito grandes. A proteção, ela é uma percepção errada, porque você está muito mais vulnerável, né? E a palavra isso tem poder, né? Acho que a pessoa, quando forte. posta qualquer coisa na rede social, ela tem que pensar muito no que ela vai postar, né? O Guilherme falou assim, ela tem que ser o que ela é. Não necessariamente. Eu acho que tem gente que é melhor não ser o que ela é na rede social. Talvez, é verdade. Né? Então, assim, é você pensar o quê? Não, eu tenho determinado cargo público, ou eu tenho determinada posição social. Né? Todo mundo tem um posicionamento social, seja lá ele qual for. Você pensar quem está me seguindo, com quem eu tenho relacionamento e o que eu vou postar ali, né? E até mesmo para as pessoas que querem essa exposição, o que ela vai começar a postar para ter essa aceitação das pessoas. Isso tem que ser pensado. A gente usa a rede social de forma muito displicente, né? Mas a gente tem que pensar muito bem, porque aquilo ele é um veículo de informação. Né? A rede social é uma informação minha, pessoal, mas é uma informação. É uma informação que eu vou colocar ali, o Guilherme, ou você vai pegar aquela informação e vai usar de alguma forma, a meu favor ou contra mim. Vocês que são especialistas em redes sociais, têm estudado esse assunto, especialistas em comunicação, vocês, qual a opinião de vocês? As redes sociais têm tornado as pessoas mais egocêntricas, elas estão mais centradas em si mesmas? Mas a gente entra nesse mérito já depois do nosso intervalo. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais.